uma mulher parisiense que, após ficar viúva e sem um centavo, descobriu um princípio tão extraordinário que conseguiu atrair o equivalente a $20 mil em apenas 6 semanas. O mais surpreendente é que ela decidiu condensar esse conhecimento em um livro tão pequeno que cabe na palma da mão. E o homem que revelou esse método para ela garantiu que jamais voltaria a ensiná-lo para outra pessoa. Hoje, esse livro chegou até você, e quando este vídeo terminar, é muito provável que você nunca mais olhe para o dinheiro da mesma maneira. Antes de continuar, faça algo comigo. Pare um momento, respire fundo e feche os olhos por 10 segundos. Quero que você faça algo que poucos dedicam tempo para fazer. É tão simples que pode até parecer absurdo. No entanto, Genevieve Behrendt praticou isso todas as manhãs e todas as noites durante 6 semanas, até que o dinheiro começou a aparecer em sua vida de maneiras completamente inesperadas. Agora coloque sua mão direita sobre o peito, bem acima do seu coração. Sinta essa batida constante, esse ritmo que nunca para, que trabalha dia e noite sem pedir sua permissão. Aí está. Esse é o poder invisível. O mesmo poder que Genevieve descobriu, o mesmo que Thomas Troward transmitiu a ela de forma quase inesperada, o mesmo que mais de um século depois continua transformando a vida daqueles que aprendem a usá-lo. Sem abrir os olhos ainda, repita mentalmente estas palavras. Minha mente é um centro de operações divinas. Não as recite como quem lê uma lista de compras. Sinta-as. Permita que ressoem dentro de você, como se estivesse despertando uma capacidade que sempre esteve aí, mas que ninguém tinha te ensinado a ativar. Você notou alguma coisa? Mesmo que tenha sido uma sensação mínima. Esse é o primeiro passo do método que Genevieve Behrendt deixou escondido em um livro tão pequeno que o mundo quase deixou passar despercebido. Um livro recomendado por Bob Proctor, mencionado em O Segredo, o filme sobre manifestação mais famoso de todos os tempos. Publicado originalmente em 1921 e lido por milhões de pessoas, embora muito poucas tenham conseguido compreender a verdadeira mensagem oculta entre suas páginas. Agora quero te pedir uma coisa. Escreva nos comentários exatamente esta frase. Minha mente é um centro de operações divinas. Está feito. Faça isso como se estivesse assinando um compromisso consigo mesmo. Porque Genoveva afirmava que, quando uma ideia é declarada com convicção, a mente subconsciente deixa de vê-la como uma possibilidade e começa a aceitá-la como uma realidade. E segundo ela, toda a realidade interna acaba buscando se expressar no mundo exterior. Escreva isso antes de continuar. Porque o que você está prestes a conhecer não nasceu no TikTok. Não saiu de um curso expresso, nem foi inventado por um guru do Instagram com terno impecável, sorriso perfeito e um Lamborghini alugado só para a foto. Esse conhecimento tem mais de 100 anos, foi transmitido praticamente em segredo, confiado a uma única pessoa. E essa pessoa decidiu preservá-lo em um dos livros mais pequenos, discretos e aparentemente insignificantes de toda a história do novo pensamento. Esse livro se chama Seu Poder Invisível e foi publicado em 1921 por uma mulher parisiense chamada Genevieve Behrendt. Desde então, ele foi reimpresso várias e várias vezes. Chegou a milhões de leitores ao redor do mundo e inspirou mudanças que, para muitos, desafiam qualquer explicação lógica. Mas aqui vem a parte que quase ninguém conhece. Dentro dessas poucas páginas, Genevieve conta uma história real, uma experiência vivida por ela mesma. Uma história tão surpreendente, tão detalhada e com resultados tão precisos que pode mudar para sempre a forma como você entende o dinheiro e o poder invisível que já existe dentro de você. Genevieve Behrendt nasceu em Paris em 1881, a cidade da luz, da arte, da beleza. Mas sua história esteve muito longe de parecer um conto elegante. A tragédia chegou cedo.
Após a morte do marido, ela ficou completamente sozinha, sem estabilidade, sem o futuro que ela havia imaginado. E mesmo assim, em vez de desistir, algo inesperado aconteceu. Dentro dela nasceu uma pergunta que não a deixava descansar. Existe algo mais? Há uma força oculta por trás da realidade visível? Uma lei capaz de explicar por que algumas pessoas parecem atrair abundância enquanto outras vivem presas na escassez? Existe um princípio tão exato quanto a matemática, mas tão invisível que a matemática jamais chega a percebê-lo. Essa obsessão o levou a iniciar uma busca incansável. Primeiro ele estudou a ciência cristã, junto com Mary Baker Eddy, sua fundadora. Ele aprendeu muito. Mas ele ainda sentia que faltava uma peça do quebra-cabeça. Mais tarde, ele conheceu Abdul-Bahá, filho do fundador da fé Bahá'í e considerado por muitos como um dos grandes mestres espirituais de seu tempo. Ele lhe disse uma frase que marcaria o resto de sua vida: "Você viajará pelo mundo em busca da verdade e, quando a encontrar, a proclamará." Naquele momento, talvez soasse só como uma frase inspiradora. Com o tempo, isso se tornou uma profecia. E se cumpriu com uma precisão surpreendente. Até que um dia, entrando em uma livraria, pegou nas mãos um livro escrito por Thomas Troward, um juiz aposentado da Índia Britânica que havia dedicado anos a investigar uma história fascinante. Que a mente humana não funciona isolada, mas está conectada a uma inteligência criativa universal capaz de influenciar a realidade. Thomas Troward não era um pensador qualquer. Ele era considerado uma das mentes mais brilhantes de seu tempo. Na verdade, o renomado filósofo William James chegou a dizer que suas palestras representavam uma das exposições filosóficas mais extraordinárias que ele já havia lido em toda a sua vida, admirando a clareza, a profundidade e a elegância com que ele desenvolvia suas ideias. Quando Genevieve começou a ler seus livros, sentiu que algo despertava dentro dela. Não era uma leitura simples. Seus textos eram profundos, exigentes e, em alguns momentos, difíceis de compreender. Mas cada página parecia falar diretamente com ela, como se estivesse lembrando uma verdade que sempre soube e simplesmente havia esquecido. Então comprou outro livro e depois mais um. Ela os estudou com a dedicação de quem, enfim, acha a bússola que buscou a vida toda. Até que tomou uma decisão que mudaria seu destino. Uma decisão que separa aqueles que apenas sonham daqueles que ousam transformar esses sonhos em realidade. Porque há pessoas que falam durante anos sobre o poder da mente. E há outras que decidem comprovar por si mesmas. Genevieve queria aprender diretamente com Thomas Troward. Não bastava para ela ler seus livros. Ela não queria se limitar a admirá-lo à distância. Ela queria sentar-se na frente dele. Ouvi-lo? Estudar sob sua orientação como sua aluna pessoal. Havia apenas um pequeno, ou melhor dizendo, gigantesco problema. Troward morava na Inglaterra. Ela estava nos Estados Unidos. E ela não tinha o dinheiro necessário para viajar, se manter durante a estadia, nem custear tudo o que implicava realizar esse sonho. Ela precisava juntar o equivalente a $20.000, e estamos falando do início do século XX. Era uma verdadeira fortuna, uma quantia que qualquer pessoa consideraria completamente impossível de conseguir. Mas Genevieve parou de olhar para sua realidade com os olhos da lógica. Começou a enxergá-la com os olhos da convicção. Porque quem vive unicamente segundo o que diz ver, acaba limitado por suas circunstâncias. Quem age pela fé, primeiro transforma seu mundo interior e depois observa como o exterior muda. Foi então que nasceu o método que mudaria sua vida. Todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de dormir, Genevieve sentava-se em silêncio, fechava os olhos e começava uma cena que ela repetia exatamente igual todos os dias. Em sua imaginação, ela contava um por um 20 notas de $1.000. Ela os segurava entre as mãos. Sentia a textura deles. Observava cada detalhe. Ela os arrumava cuidadosamente. Não com ansiedade,
não com desespero, mas com a serenidade de quem simplesmente está contando algo que já lhe pertence. Esse detalhe muda tudo. Ele não tentava se convencer, não combatia suas dúvidas. Simplesmente habitava o estado mental de alguém que já possui aquilo que deseja. Depois, ele deixava a cena seguir. Ele se via comprando a passagem para a Inglaterra. Ele imaginava o enorme transatlântico saindo de Nova York. Ele sentia o vento frio batendo em seu rosto. Ele ouvia as gaivotas. Ele percebia o cheiro do oceano. E, finalmente, ela se via chegando à casa de Thomas Troward, onde era recebida como sua aluna. Enquanto vivia essa experiência com todos os seus sentidos, ela repetia uma frase que havia aprendido em seus escritos. Minha mente é um centro de operações divinas. Era só isso. Não havia rituais estranhos. Não havia objetos mágicos. Nem fórmulas secretas guardadas a 7 chaves. Apenas uma prática simples, mas sustentada por uma convicção absoluta. 2 vezes por dia, durante 6 semanas. E o que aconteceu depois acabou se tornando um dos relatos mais impactantes do movimento do novo pensamento. As primeiras semanas pareciam transcorrer normalmente, até que uma noite algo diferente aconteceu. Não apareceu nenhuma luz no céu. Ele não ouviu vozes misteriosas. Não aconteceu nada que parecesse sair de um filme. Foi muito mais silencioso. E justamente por isso, muito mais profundo. Voz. Não aconteceu nada que parecesse sair de um filme. Foi muito mais silencioso. Mais uma vez, aqueles 20 bilhetes imaginários, surgiu um pensamento de um lugar que não parecia pertencer à sua mente racional. Era uma certeza, uma compreensão, uma frase que apareceu com total clareza. Eu sou toda a substância que existe. E quase imediatamente veio outra ideia que fez todas as peças se encaixarem. Se tudo nasce primeiro na mente, então o dinheiro também, porque antes de existir fisicamente, qualquer coisa foi uma ideia. E se a mente é a origem de toda a criação, ela também pode se tornar a origem da abundância. Nesse instante, aconteceu a verdadeira mudança. Não foi o dinheiro, foi ela. Toda a atenção desapareceu, toda a ansiedade se dissipou. Já não era alguém esperando receber, já não era alguém tentando atrair. Ela tinha deixado de se ver como uma pessoa que queria ter dinheiro, agora se sentia como alguém para quem esse dinheiro já era uma realidade, e essa mudança de identidade foi o ponto de virada. Ela passou do tomara que aconteça para o eu sei que já é meu. Sem fogos de artifício, sem milagres espetaculares, sem uma voz descendo do céu para anunciar isso. Apenas uma mudança invisível, que às vezes não é, às vezes são as mudanças invisíveis que produzem as consequências mais visíveis. O resultado? Aproximadamente 6 semanas depois, Genevieve Berend havia conseguido os $20.000 de que precisava para viajar e estudar com Thomas Troward. Não é uma história passada de boca em boca, não é uma lenda, ela mesma deixou registrada com seu próprio testemunho. No capítulo 9 de Seu Poder Invisível, o capítulo onde Genevieve relata como conseguiu atrair esses $20.000, tem um título que diz tudo. Como atrair para mim os $20.000. Não é uma metáfora, não é uma história inventada para inspirar, nem uma parábola com moral. É o relato da própria experiência dela, contado por ela mesma e transformado em uma das partes mais surpreendentes de seu poder invisível. Mas aqui vem algo que quase ninguém sabe. E é justamente isso que faz com que o método dela seja tão diferente da maioria dos ensinamentos que circulam hoje em dia. Quando Genevieve chegou à Inglaterra para conhecer Thomas Troward, ele já era uma verdadeira referência no mundo do novo pensamento. Milhares de pessoas queriam aprender com ele. Era o autor que inspirava os grandes mestres da sua época. Emmett Fox falava sobre seus ensinamentos, Joseph Murphy também, e décadas depois, até mesmo o filme O Segredo reconheceria a influência de sua filosofia desde o início de sua produção. No entanto, há um dado que muda completamente essa história.
Durante toda a sua vida, Thomas Troward aceitou apenas uma aluna pessoal, só uma, e essa pessoa foi Genevieve Behrend. Não, pelo contrário, havia muitos candidatos. O motivo era outro. Troward estava convencido de que certos conhecimentos não podiam ser ensinados diante de um auditório cheio. Não podiam ser resumidos em uma palestra de 2 horas, nem transformados em frases motivacionais para repetir na frente do espelho enquanto você prepara o café. Havia princípios que só podiam ser transmitidos a quem já tivesse demonstrado estar preparado para compreendê-los, e Genevieve já havia demonstrado isso antes mesmo de conhecê-lo. Não com títulos, não com dinheiro, não com contatos. Ela fez isso aplicando o princípio que ele ensinou. Ele percebeu que a realidade externa sempre reflete a interna, que a verdadeira mudança ocorre primeiro na consciência, e que quando essa transformação é absoluta, o mundo exterior acaba refletindo isso. Esse foi o motivo pelo qual Troward decidiu abrir as portas de sua casa para ele. Entre 1912 e 1914, Genevieve estudou diretamente com ele durante 2 anos de ensino particular, sem intermediários, sem interpretações de terceiros. Aprendendo em primeira mão com o homem que havia dedicado sua vida a compreender as leis da mente. Quando Thomas Troward faleceu em 1916, Genevieve mantinha intacto todo esse ensinamento. Sem versões simplificadas, sem modificações, sem as distorções que costumam aparecer quando uma ideia passa de uma pessoa para outra ao longo das gerações. E foi justamente esse conhecimento que ela decidiu preservar em um pequeno livro que, por sua aparência discreta, quase passou despercebido. Seu Poder Invisível foi publicado em 1921, não tinha uma capa espetacular, não prometia mudar sua vida em 7 dias, não tinha letras douradas, nem frases pensadas para chamar a atenção em uma prateleira. À primeira vista, parecia só mais um livro, mas dentro daquelas poucas páginas estava condensado o princípio mais importante que Thomas Troward havia compartilhado com sua única aluna. Aqui está um detalhe que costuma passar despercebido. O verdadeiro segredo nunca foi uma técnica, nunca foram 5 passos, nem uma coleção de afirmações repetidas automaticamente. Era uma compreensão, uma forma completamente diferente de entender quem você realmente é. Genevieve ensinava que existe uma mente universal, uma inteligência criativa infinita, da qual surge toda forma, toda experiência e toda manifestação. Mas o mais revolucionário não era essa ideia. O que realmente impactava era o seguinte: sua mente não está separada dessa inteligência. Ela é uma expressão dela, a mesma força criadora agindo através de você. A separação nunca foi real. Ela só existe como uma construção do pensamento condicionado. Por isso, quando escreveu a frase "Minha mente é um centro de operações divinas", ele não estava propondo um simples pensamento positivo. Ele estava descrevendo, de acordo com sua filosofia, a verdadeira natureza da mente humana, um ponto a partir do qual opera a inteligência criadora do universo. Uma inteligência que não conhece a escassez, que não conhece impossíveis e que pode produzir resultados extraordinários quando uma ideia é gravada com absoluta convicção. Depois de voltar para Nova York, Genoveva decidiu compartilhar tudo o que havia aprendido. Mas há um detalhe interessante. Ela não fundou uma religião, não criou um movimento espiritual, nem reuniu seguidores para formar uma espécie de culto em torno de seus ensinamentos. Ela fundou uma escola, chamou-a de Escola dos Construtores. E esse nome não foi por acaso, porque ela estava convencida de que não era questão de acreditar cegamente. Era uma questão de aprender, de praticar, de compreender leis que, segundo ela, funcionavam com a mesma precisão que as leis da natureza. Com o passar do tempo, milhares de pessoas assistiram às suas aulas, milhares ouviram seus programas de rádio e muitos começaram a colocar em prática aqueles princípios.
Em seu próprio livro, ela registrou inúmeros testemunhos de pessoas que afirmavam ter obtido resultados surpreendentes. Histórias que, para quem as viveu, pareciam desafiar qualquer explicação convencional. Uma das mais marcantes foi a de uma mulher que chegou até ela completamente desesperada. Ela tinha um problema que, segundo todas as previsões, não tinha solução. Uma das histórias mais impactantes que Genevieve compartilhou foi a de uma mulher que precisava vender uma propriedade com urgência. Ela já tinha tentado de tudo, visitou vários corretores imobiliários, mas ninguém conseguia vender. A cada dia que passava, o desespero dela só aumentava. Então, Genevieve lhe ensinou exatamente o mesmo princípio que ela havia usado. Não imaginar que um dia venderia a propriedade, mas viver mentalmente o momento em que a venda já era um fato consumado. Visualizar o contrato assinado, o dinheiro recebido, o aperto de mão com o comprador, sentir a tranquilidade de ter finalizado o processo. Uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Enquanto caminhava pela rua, sentiu o impulso de visitar uma imobiliária na qual nunca tinha estado. No começo ele ignorou, achou que não fazia sentido, mas decidiu confiar nessa intuição e entrou. Ele conversou com o corretor e foi justamente ele quem vendeu o imóvel realmente rápido e pelo preço que ela esperava. Genevieve usava esse caso para ensinar uma ideia fundamental. A manifestação nem sempre chega como você imagina. Muitas vezes aparece primeiro como uma intuição tranquila, um impulso sutil, uma ideia que parece insignificante. E é aí que a maioria falha, porque espera um milagre espetacular, quando a resposta geralmente se apresenta como uma simples decisão. Esse, dizia Genevieve, é o linguagem da mente universal, silencioso, natural e sempre te guiando pelo caminho de menor resistência. Aqui aparece o princípio que quase ninguém explica. A maioria tenta visualizar a partir da ansiedade, do tomara que aconteça, da sensação de que falta aquilo que deseja. E justamente essa sensação de carência é o que mantém a carência viva. Troward ensinou a Genevieve que a diferença não está em imaginar com mais força, mas sim em assumir que já aconteceu. Não dizer preciso de $20 mil, mas sim sentir já os tenho, já os conto, já comprei a passagem, já estou vivendo o resultado. Essa calma era, segundo Genevieve, o verdadeiro sinal de que a mente havia aceitado a nova realidade. E quando a ansiedade desaparece, surgem caminhos que a lógica jamais poderia prever. Por isso, ela resumia todo o método em poucos passos. Primeiro, defina com absoluta clareza o que você quer. Depois, imagine apenas o resultado final. Adicione todos os sentidos possíveis para torná-lo real. Repita a afirmação: minha mente é um centro de operações divinas. E quando terminar, solte o resultado. Não persiga. Não fique verificando todo dia se já aconteceu. Porque, como dizia Troward, desenterrar uma semente para ver se ela está crescendo só faz com que ela não cresça. Pratique 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir. Foi exatamente isso que Genevieve fez durante 6 semanas e, segundo seu próprio testemunho, aquilo que parecia impossível acabou se tornando realidade.